Hoje escapamos um pouco dos isekais para viajarmos pelo mundo maravilhoso de Kino no Tabi, explorando diversas faces do comportamento humano e como reagimos ao desconhecimento. Kino é uma motorista itinerante, que não fica em uma cidade por mais do que 3 dias. Seu vício de viajar parece mais uma jornada interna, às vezes à procura do que falta em si mesma ou simplesmente um propósito de conhecer o mundo. Junto com a sua Motorhead chamada Hermes, ela segue para o próximo país, até encontrar um jovem que também está indo para lá. Ele comenta que naquele país o assassinato não é punido por lei, sendo esse o motivo dele buscar morar por lá. E pelo comportamento dele, nem precisa perguntar, né? No papo, ele também comenta que um assassino em série chamado Regel também deve ter buscado refúgio por lá. Mas visto que essa conversa não interessa a Kino, elas simplesmente mandam até mais e pega seu rumo. Ao chegar nessa cidade sem lei contra homicídios, vemos que as pessoas vivem de forma bem pacífica. Não há policiamento e praticamente a galera mantém as portas das lojas sempre abertas. Um local com ordem pública bem estabelecida e hospitaleiro. Ou seja, rola de dormir tranquilo, além de fazer um passeio de moto no segundo dia e comprar suprimentos. Em uma das lojinhas, Kino observa que o mestre tem uma espingarda, talvez para proteção contra ladrões. Ao que o lojista responde que serve para desviver pessoas, mas não lembra se ela já foi usada para isso. Em seguida, ela abate um rango gigante e faz amizade com um grupo de idosos pistoleiros. O de bigode a convida para tomar um chá no dia seguinte em troca de suas histórias de viagem. Ao final, eles se despedem, mas o papo é interrompido pelo encrenqueiro do início do anime. A ordem dele é simples: me passa tudo ou você já era, meu bem. Dá pra ver que a população não curtiu o comportamento desse tatuado aí. Claro que Kino se recusa e ainda se esconde atrás da moto, mesmo tendo sua própria arma para se defender. Só que não será necessário, pois o malandro toma uma flechada no braço e outro no pé para deixar de ser otário. Parece que todos no recinto pegaram suas armas e estão prestes a dar um fim nesse loirinho, que não está entendendo bolhufas, pois esse lugar não deveria ter leis contra o homicídio. Ao que o velho do bigode comenta que o jovem entendeu tudo errado. O fato de não ser proibido desviver alguém não significa que seja permitido cometer esse atentado. E por atentar contra a ordem da cidade, os cidadãos decidiram se opor a esse pilantra, que vai de arrasta pra cima por uma empalada desse senhor, que por sinal se chama Regel, o assassino em série comentado mais cedo. Com tudo resolvido, Kino parte para outro país bem mais troglodita que o último. Ao chegar lá, os guardas da fronteira dizem que ele só terá direito de entrar se participar de um torneio que acontece todo mês entre os visitantes. Basicamente duelos em um coliseu com risco de ir dessa para melhor, onde o único lado bom é que o vencedor ganha cidadania, uma medalha de honra do rei e tem o direito de adicionar uma lei ao estado. Mesmo assim, ninguém em sã consciência aceitaria isso, né? Mas após eles falarem que já enganaram outros viajantes, os obrigando a participar como duelistas, Kino fica pistola. Ela entra no torneio mostrando suas habilidades como atiradora de elite, chegando até a luta final. No processo, Hermes repassa o que aprendeu sobre o país. Aparentemente, o atual rei usurpou o trono do seu pai. Sua esposa decidiu acabar com a sua própria vida devido às atrocidades do seu marido e seus filhos fugiram do país. Após isso, ele criou esse jogo e as pessoas que gostavam dessa maluquice de governo o apoiaram como líder. Temos a final do campeonato entre Kino e Shizu, um espadachim que pede que ela se renda, visto que ele precisa da cidadania do país. Mas a prota se recusa, então os dois partem pro duelo. E mano, o cara é quase um Jedi, desviando e refletindo as balas com sua espada. Desarma a atiradora e quase vence o duelo, se não fosse a segunda arma escondida no bolso de Kino. Vendo que está rendido, Shizu cede a vitória, enquanto toda a plateia pede para que ele seja executado. Mas a prota tem outros planos. De propósito, ela rendeu o espadachim na linha de tiro onde está o rei. Sendo assim, ela aproveita a oportunidade para explodir os miolos do monarca, fingindo atirar no espadachim, visto que não há penalidade por vítimas de bala perdida. Para completar a insanidade desse lugar, ela como vencedora sanciona uma nova lei. Visto que o rei foi dessa para melhor, todos os cidadãos que quiserem seu posto deverão lutar entre si. O último de pé se tornará um novo monarca. Pronto, caos instaurado enquanto a atiradora dá no pé com Hermes. Já nas fronteiras, ela reencontra com Shizu juntamente com seu dog falante chamado Rico. Ele veio agradecê-la por explodir os miolos do seu pai, algo que ele pretendia fazer após vencer o torneio, como ato de vingança após as atrocidades que ele fez com seu avô e seu país. Após isso, ele até oferece sua companhia até a próxima cidade, mas Kino se recusa pois prefere curtir a estrada sozinha, deixando seu novo amigo para trás. Em sua nova aventura, ela é encontrada por um novo país,
Sim, o local veio até ela, basicamente uma grande cidade motorizada. Curiosa, ela decide entrar na cidade e lá conhece um oficial de imigração gente fina que lhe mostra a tecnologia por trás do movimento dessa cidade e o motivo deles serem nômades. Assim como Kino, a galera desse lugar gosta de ver como a paisagem muda com suas viagens, então decidiram curtir essa experiência todos juntos. Pessoalmente, achei meio insano, tanto que no dia seguinte vemos o rastro de destruição desse tanque gigante. Na continuidade do passeio, a prota tem um grande vislumbre do parque artificial criado no topo do tanque, além de presenciar um grupo de crianças fazendo um mural de uma das áreas que o seu país visitou nos últimos 1200 dias. Porém, do nada o alarme soa, o que significa que eles alcançaram as fronteiras de um novo estado. Visto que o policial da fronteira também é um diplomata, ele segue com Kino até as negociações com o general do outro país, que obviamente não quer saber desse trambolho gigante entre suas terras. Inevitavelmente, as negociações falham, e o país mais tecnologicamente avançado resolve passar por cima de tudo. Se foi egoísta ou não, deixo vocês refletirem. Além de detonarem a muralha, passam por cima das terras e propriedades dos cidadãos do outro estado, e como resultado, são perseguidos por carros atiradores de mísseis, que acabam danificando um pouquinho o moral que as crianças estavam pintando. Visto que eles não querem causar mais confusão, a líder desse estado itinerante simplesmente os ignora. Então Kino sugere que eles se livrem somente dos equipamentos que estão teleguiando os mísseis, até se oferecendo a realizar esse serviço. Sendo assim, ela arma seu rifle, e mesmo em pleno movimento consegue destruir todos os equipamentos e ainda atirar em 2 projéteis em pleno voo. Pensa em uma atiradora de elite boladona. Após toda essa travessia, Kino decide seguir seu rumo, deixando uma boa reputação para trás. Quem sabe ela não receba um novo mural em sua homenagem? Após isso, a cena muda para Shizu e Rico em seu próximo destino, uma ilha flutuante que os ajudará a cruzar o oceano. Lá, ele é recebido pelos manda-chuvas da parada toda que se autodenominam o Clã da Torre. Eles permitem que esse novo viajante fique durante a travessia, se também trabalhar em prol da ilha. As opções são de supervisionar a população como autoridade policial e militar, usando dos benefícios da alta sociedade, ou trabalhar do lado dos civis perrapados. Ele escolhe a segunda opção. Já na periferia, ao conversar com o líder local, ele recebe uma guia chamada Tifana, ou somente Ti para os mais chegados. Com o passar dos dias, ele a segue para conhecer a cidade, até que no 10º dia ele sente um grande tremor. Curioso do motivo, ele pede que sua guia lhe mostre onde ele pode aprender mais sobre essa gigantesca embarcação. Ela leva até uma área inundada e em seguida uma sala com as plantas baixas da ilha. Aparentemente o navio está muito danificado e afundando aos poucos. Shizu tenta repassar esse problema aos moradores, mas eles cagam pro alarme, pois acreditam que o Clã da Torre mantém tudo sob controle. No entanto, esse espadachim não fica satisfeito e resolve questionar os manda-chuvas, que por sua vez mandam um guarda que o derrota igualzinho quando ele foi vencido no Coliseu. Não era por menos, pois seu oponente era ninguém mais que Kino. Ela entrou na ilha dias depois de Shizu e optou por trabalhar como policial, porém ela não atira no seu colega. Indignados com o desfecho, o clã ameaça os dois ao mudar a rota do navio para o meio do mar enquanto esperam tudo desmoronar de vez. Como resposta, ambos invadem a torre e cercam seus líderes. Mas no momento que o espadachim comenta que salvará as pessoas e os liderará para a costa do novo continente, os manda-chuvas desmoronam. Eles eram na verdade marionetes governadas pela inteligência artificial da ilha. E após isso, Kino e Hermes já se preparam para um novo destino, enquanto Shizu tenta explicar o ocorrido para o resto dos civis da ilha, que por sua vez não acreditam em sua história de navio afundando e preferem manter sua vida comum na ilha. Somente Ti que fica do lado de fora. Só que quando o espadachim comenta que ela não precisa mais segui-lo, a mina o esfaqueia do nada, mano. A motivação dela foi um instinto protetor. Para esclarecer a dor, Hermes revela ter descoberto que há uns 600 anos atrás, uma grande praga matou todos os adultos da embarcação, sobrando somente as crianças. Creio que junto disso foi embora o conhecimento de funcionamento do navio também, né? E para colher esses órfãos do navio chamado Fauna, a inteligência artificial assumiu o papel de mestre da ilha. Mas com o passar do tempo, eles também receberam um casal de viajantes, que deram à luz a Tifana e posteriormente a abandonaram no navio. Com isso, o Clã da Torre acolheu a garota e lhe deu um nome em homenagem ao antigo navio. O problema é que por não ter relação de sangue com ninguém onde morava, ela foi meio que excluída e agora acaba de perder seu único lar. Ao ouvir isso, Shizu decide que cuidará dela, porém seu sangramento piora e Ti, não querendo também ficar sozinha, saca uma granada para levar os dois de arrasta pra cima. Ainda bem que Kino conseguiu desarmar a garota e salvar a espadachim ferida, hein? Espero que essa criança com decisões explosivas se aquiete agora. E após se despedir mais uma vez, Kino zarpa para outro país.
um que foi governado por um viajante que se apaixonou pela beleza dessa terra. Ele foi tão adorado pelo seu povo que sua casa foi transformada em museu. Dentro dos seus objetos está um Motorhead, assim como Hermes, porém extremamente triste. Afinal, ela foi construída para ser pilotada, ser livre, e não uma peça de museu. Ela até pede que seja roubada ou até destruída, algo que Kino comenta que não pode fazer, ou seria perseguida pelos moradores locais. Ao sair dessas terras, ela acaba conversando com o menino que lhe pergunta como se tornar um viajante. Ela diz que cada um tem sua forma ou motivo, mas talvez para esse garoto seja melhor uma conversinha com a moto do museu. Quem sabe não sejam as rodas do destino se movendo para eles. E por falar destino, o próximo leva nossa viajante ao encontro de um homem desesperado por notícias de sua namorada que partiu em uma jornada. Mas infelizmente Kino não tem qualquer recado para ele, enquanto sua governanta o recolhe e o leva de volta para casa. Só que essa história de amante perdido vai muito além. Os próprios moradores do local atestam que esse homem já foi o líder da revolução contra um rei tirano há 5 anos. Ele era apaixonado por uma garota fazendeira, mas devido ao seu compromisso com as forças revolucionárias, ele a deixou um pouco antes de executar as operações de tomada do poder. Porém, no dia final do golpe de estado, ele mesmo explodiu o carro da família real, incluindo a princesa que era ninguém mais que sua namorada. Durante anos ela dava uma escapadinha do castelo para viver uma vida comum, mas infelizmente foi pega no conflito armado contra o rei tirano. E quando o herói percebeu que havia acabado com seu amor com suas próprias mãos, acabou enlouquecendo. Por lamentar esse desfecho trágico do herói da República, uma história foi inventada, comentando que sua namorada havia partido em uma jornada. E assim sua esperança é carregada até os dias de hoje. Mais tarde, Kino reencontra a governanta com a carroça atolada, e ao ajudá-la recebe um convite para um chá. Ali, ela mesma revela ser a princesa do país, e graças aos seus espiões, ela conseguiu entrar em contato com o líder da revolução para obter informações estratégicas para a família real. Porém, ela acabou se apaixonando por ele no processo. Mesmo assim, todas as informações que ela coletou ajudaram sua família a fugir do país são e salvos, e quem se deu mal na verdade foram suas sósias. Agora, com o passar do tempo e com a notícia que seu amor tinha ficado biruta, ela deu um jeito de voltar para ele, sob o disfarce de viajante. E mesmo com toda essa situação maluca, ela está feliz de estar ao lado dele, mesmo que sua paixão não a reconheça. É quase uma história tragicômica, que serve de despedida para Kino em sua nova jornada. Mas antes que ela possa partir em definitivo, dessa vez é abordada pelo próprio supostamente louco. Visto que estão a sós, ele confessa fingir insanidade. Ele sabe que sua governanta é na verdade a sua paixão, assim como sabe dos atos de espionagem, mas para proteger o novo sistema de governo, a reputação de seus colegas e identidade da princesa, ele finge insanidade. Mesmo assim, está muito feliz com o atual andar da carruagem. E agora voltamos para a estrada, dessa vez para um grupo de comerciantes que adquiriram uma escrava como moeda de troca por suas mercadorias em uma terra muito religiosa. E claro, como escrava, ela é muito maltratada, seja pelas crianças, serviçais ou guarda-costas. Quando um deles questiona se ela os odeia, a menina responde que odiar e querer o mal é porta para o inferno. Para tal, ela prefere responder a dor e sofrimento com um sorriso e bons pensamentos. Ou seja, para todos no recinto, essa garota aí é biruta. Após isso, a cozinheira-chefe da tropa a obriga a lavar folhas para um grande cozidão, que é desfrutado por todos. Porém, ao olhar para sua refeição, a menina percebe que a planta é venenosa, tanto que tenta avisar seus mestres, mas as suas palavras fraquejam. E depois de ver todos eles começarem a comer, ela decide se punir para acompanhá-los ao outro mundo. Só que não, ela ganha uma pedrada de graça de um fedelho desperdiçando toda a comida. Novamente ela tenta avisá-los, mas dessa vez recebe uma pedrada na sua cabeça e desmaia. Quando ela acorda, o seu grito de agonia é apenas o início dos últimos momentos dessa família, subjugados pelo veneno. O último que agoniza é o próprio guarda que a questionou se ela odiava seus senhores anteriormente. Mesmo assim, ela tem um último pedido para esse cara que está com o pé na cova. Ela quer ir dessa para melhor, pois suas palavras saíram sem som quando ela pensou que o mundo seria melhor sem esses mestres desumanos. Só que ao perceber que se tornou uma pessoa cruel, ela pede para ser desvivida por esse barbudo. Infelizmente, ele já está nas últimas e sem força, apenas a ensina como atirar. No entanto, no meio do processo, ele mira o rifle em si mesmo e recebe o tiro. Em suas últimas palavras, ele diz que ela entenderá por que ele fez isso. Logo em seguida, a garota ouve uma voz vinda do caminhão. Era uma pequena Motorhead e bem tagarela por sinal. Na conversa dos dois, a garota se pergunta como que ela poderia bater as botas. Bem, a resposta da máquina é simples.
você só precisa viver, porque com certeza seu dia chegará. Então, que assim seja, né? Na manhã seguinte, vemos que a prota avista o acampamento com todos os corpos no chão e nada da garota e sua moto. Nos créditos desse episódio, vemos inclusive que ela virou fotógrafa e vive uma vida plena. Em seguida, a cena muda para Kino em um flashback quando treinava com sua mestra de tiro. E tudo por causa de um hot dog, voltamos ao tempo na juventude da mestra da prota, incluindo um filtro vintage à la filmes antigos. Ela e seu parceiro visitam um país governado pelas forças armadas, e quando há muito poder concentrado nas mãos de uma única força, natural que tenhamos corrupção, né? Tanto que vemos isso quando os dois param na delegacia, sendo que o homem foi preso por porte de drogas legais. E a mulher simplesmente consegue subornar sua liberdade, além de conseguir falar pessoalmente com seu brother. O papo deles é tudo uma novela de despedida com mensagem secreta entre linhas, contendo a senha de acesso ao cofre da sua maleta. Dentro dela, tinha o básico para causar baderna na cidade e liberar seu colega da prisão. Com isso, a mestra espiã invade o perímetro das Forças Armadas, cria um alvoroço incendiando os lixos da cidade para a fim libertar seu parceiro, que nos é revelado também ser seu aprendiz. Aí vocês pensam, eles deram no pé? Não. Mantiveram o espírito vingativo para causar mais confusão. Pegaram todos os suprimentos do quartel, se isolaram na torre do relógio e fizeram a polícia de gato e sapato por 3 dias e 3 noites. Até que os inimigos levantaram a bandeira branca e pagaram para a dupla cair fora do país. No presente, Kino chega até a mesma torre e vê um monumento descrevendo essa história. Um episódio que 2 heróis expuseram a corrupção da polícia e salvaram a cidade. Pois é, cada um com a sua interpretação da história, né? Após isso, a cena nos traz de volta a Shizu, quase curado da facada. Em seu rolê pelo mundo, esse espadachim procura um lugar para que possa se estabelecer. E esse novo país parece bem promissor. Primeiro porque tem pizza boa, segundo que a galera é gente fina, terceiro que aceitam imigrantes, e quarto que tem uns surtados que decapitam pessoas e andam pelas ruas cheias de sangue. Pera, isso não é algo positivo não, hein? Esse senhor ensandecido veio de uma escola, e ele fez um grande trabalho de arte moderna por lá, que não dá para mostrar por aqui. Ao ir na delegacia, Shizu descobre que o motivo dessa loucura repentina vem de ondas de rádio que afetam a mente humana. Há muito tempo atrás, as pessoas usavam essas ondas para controlar os escravos que possuíam receptores dentro de seu cérebro. Após a libertação desse sistema, as torres de transmissão foram desativadas, mas vira e mexe elas mandam um sinal e um infeliz recebe a transmissão para fazer esses atos de massacre. E mano, tem tanta coisa cientificamente errada nessa frase que até dá dor de cabeça de ler. Shizu até questiona a veracidade disso, tipo, esses chips são herdados quando a criança nasce? Coisa básica de biologia, mano. Mas os burros dos policiais desmerecem esse comentário e simplesmente aceitam como ato de força maior. Sendo assim, o espadachim resolve investigar a fonte dessa pseudo-onda para destruí-la. Mas ao chegar lá, tá na cara que nada tá sendo transmitido, mano. Tudo está em ruínas aéreas. O cara tira diversas fotos e volta para a cidade com suas provas. E agora, adivinha a repercussão ao declarar que os atos hediondos eram crimes e não uma mera ordem de uma torre maluca. A ignorância desse povo é trágica. Eles se recusam a acreditar na veracidade da declaração, preferindo viver no conto de fadas. Ainda acusam o rapaz de mentiroso, além de estar sendo influenciado pelas ondas. Pois é, vendo que não há nada que possa ser feito contra a ignorância em massa, é a vez de Ti agir. Ela pega um bebê como refém e novamente saca uma granada que eu nem quero saber de onde veio, mas visto que isso foi um tanto agressivo, eles trocam o refém pelo chefe de polícia antes de se mandarem dali. Já do lado de fora da fronteira, Shizu conta ao chefe que planejava destruir todo o país e por isso aumentou as ondas ao nível máximo, que afetará a mente de todos nos próximos dias. Basicamente ele jogou um verde pro líder ir atrás das torres e verificar a verdade ou viver em dúvida pro resto da vida. Com isso, mais um país riscado no mapa, pois não rola de viver em meio a esses ignorantes aí. Após isso, voltamos para Kino, em um novo país com um sistema chamado Pontos de Virtude. Basicamente, quando alguém faz uma boa ação, recebe pontos, ao mesmo tempo que uma ação taxada como ruim, o usuário é penalizado. Sendo que cada ação tem seu peso ponderada de acordo com benefício ou malefício para a sociedade. Nesse sistema, o cidadão até poderia cometer crimes. Se o total de pontos permanecer positivo, ele está livre do processo. Por sinal, o homem que explica isso tudo aqui no era o próprio presidente do país, com pontos suficientes para desviver alguém e sair impune. Ele se esforçou a vida inteira para esse propósito, ter pontos suficientes para acabar com alguém e ficar de boas. E agora que ele alcançou essa façanha, ele não sabe em quem gastar. Ou seja, mais um mega bitolado nesse anime que coleciona muitos. O velho até pensa em fazer isso com um bebê, gente, mas está tão acostumado com boas ações que seu corpo responde ao contrário.
Bem, deixemos esse velho maluco para trás e a nova jornada leva a Prota a ser confundida como um chefe de cozinha lendária. E eu querendo narrar uma passagem estilo Shokugeki no Soma aqui, mas não vai rolar. Ela é um desastre completo a ponto de nocautear os clientes. Essa aí segue a escola de culinária da Yor. Por fim, ela ainda deixa uma receita autoral cheia de pimenta, cujos chefes adaptam para o gosto das crianças e idosos. Cômico é ver o grupo de Shizu aparecendo em seguida para provar, mal sabem eles o que vem pela frente. Após isso, voltamos para Kino se aproximando de um novo destino, um lugar que sua mestra comentou que ela nunca esquecerá. A garota vai toda empolgada até que segundos depois a vemos do lado de fora sem saber o que aconteceu. Ela perdeu a memória dos últimos 3 dias que ficou naquele país. Hermes explica que ela assinou um acordo de imigração, concordando ter suas memórias apagadas por um remédio ao sair dos portões. A única razão pela qual a moto se lembra disso tudo é porque ela não é humano. Mas ele ainda prometeu não contar nada a Kino sobre os últimos dias. Pois é, sua mestra nunca contou o que ela fez por lá, porque ela simplesmente não lembrava. Apenas disse que foi um ótimo lugar para visitar. A sua única referência agora será um desenho com os cidadãos local. E agora é pisar na estrada até o novo país. Um local com reputação da galera meio mesquinha e rabugenta. No entanto, nossa viajante teve uma surpresa agradável com uma galera bem gentil. Já no primeiro dia, indicam um lugar para ficar. Uma pousada gerenciada por uma garota chamada Sakura e seus pais. Além disso, a garota também atua como guia local para essa viajante. Juntas, elas dão uma voltinha no teatro, fazem um churrasquinho no parque e também dão uma passadinha na loja de armas para a manutenção da pistola de Kino. Inclusive, o lojista faz um trabalho excepcional e ainda lhe entrega uma pistola, a sua antiga companheira de viagem. Ele gostaria de dar uma oportunidade dessa arma rodar o mundo novamente, ao que a viajante consente que levará. Dia seguinte, as garotas observam 2 noivos jogando pétalas com sementes, pois reza o costume dessa cidade que quem pegar as sementes será uma noiva feliz. Algo não tão fácil para uma criança, ao menos ela recebe os que a viajante capturou. Parece que essa é uma cidade incrível, mas ao voltar para casa, as duas são surpreendidas por guardas, pedindo para que Kino e Hermes deixem a cidade logo, pois os 3 dias do seu visto de imigração já se passaram. Mesmo querendo ficar mais, ela se despede de todos e ainda ganha um presentinho de saída. Já de noite, ela acorda meio assustada, na verdade devido a uma erupção vulcânica que destrói completamente a cidade onde ela estava. Infelizmente, nada poderia ser feito para salvar aquele lugar. Na verdade, esse desastre era previsto. Quando a Prota pega a comida que a mãe de Sakura preparou, ela encontra uma carta. Lá estava escrito que os habitantes sabiam que isso iria acontecer. Mesmo assim, decidiram ficar em suas terras à custa das suas próprias vidas. Com isso, também é esclarecido que os habitantes costumavam ser um tanto rudes com os viajantes. E quando perceberam que sua terra seria totalmente aniquilada, decidiram mudar esse costume. Por isso, eles são gratos a Kino, porque possibilitou que alguém pensasse bem deles. Dentre os pertences, também há uma carta de Sakura, pedindo para que ela cuide da semente que pegou na festa de casamento. Após isso, a cena muda para uma outra cidade com uma garota em um chafariz. Ela conhece um viajante chamado Kino, e dessa vez é um homem alto com o mesmo estilo de sobretudo que a Prota. A garota o leva para a pousada dos seus pais para que ele possa descansar uns dias. Nesse meio tempo, o rapaz adquiriu uma moto Red que precisa de reparos, e a garota decide acompanhá-lo nesse trabalho. Inclusive, por iniciativa dela, essa máquina é batizada de Hermes. Após a manutenção, os dois sentam para conversar, onde o rapaz comenta sobre seu trabalho como viajante e como ele se diverte muito fazendo isso. Algo que a garota não entende, pois para ela, trabalhar não deveria ser divertido não, hein? Ao mesmo tempo, ela também revela que em breve fará uma cirurgia que permitirá se tornar uma adulta. Algo parecido com uma lavagem cerebral, para ser sincero. Ela até questiona se ele é um adulto de verdade. E como resposta, Kino apenas diz que ele não é um adulto normal, mas também não é uma criança. Ele é apenas Kino e gosta de viajar, simples assim. Suas palavras até empolgam a menina, que diz aos pais nas vésperas da cirurgia que não quer passar pelo procedimento. E mano, todos na sala ficam malucos, basicamente como se ela tivesse cometido o maior crime contra seu estado. Como conclusão, ainda acreditam que foi o viajante que fez lavagem cerebral nela. Sendo assim, o pai da menina vai até Kino segurando uma faca, mas ironicamente ele não ataca, e sim sua própria filha por desobedecer às ordens desse país. Para salvá-la, Kino pula na frente dela e é esfaqueado, algo que todos consideram um acidente e agora é a vez da menina ser desvivida. Nesse momento, uma voz diz a ela para pular na moto e girar o acelerador. A garota nem reflete muito, apenas sobe e corre para bem longe da cidade, sentindo a brisa e os primeiros minutos de sua liberdade.
Só mais tarde, ela percebe que foi Hermes quem lhe disse o que fazer. Inclusive, a moto acha que o nome dela é Kino, mas em vez de corrigi-lo, ela se apropria do nome. Agora ela e sua moto seguirão sua jornada, a começar por esse grande campo de flores vermelhas. Fechando o anime Kino no Tabi aqui no Farinha Panko. Um anime lindo que mostrou diversas vezes como uma sociedade pode decair bastando deixar seus cidadãos ignorantes ao mundo, além dos lados mais animalescos e instintivos do homem. Realmente uma obra que recomendo todos assistirem. E se curtiram essa viagem, lembre-se de apoiar o canal se inscrevendo e comentando o próximo anime para trazermos aqui, galera. Um abraço a todos e até a próxima jornada.